Irmãos, a paz do Senhor, amém? É uma responsabilidade tão grande, irmãos, subir aqui. Às vezes, quando eu digo isso, as pessoas que convivem comigo dizem assim: mas pastora, a senhora prega há tanto tempo. Cada dia é novo na presença do Senhor. Cada dia é algo diferente. Até porque eu não vou falar de mim, eu vou falar do Senhor. Falar de mim é muito fácil, mas falar do Senhor é muito difícil. É fácil, porém exige muito em mim. Eu quero pedir aos irmãos agora, para os irmãos já se aquietarem. A gente vai ficar agora, vai ouvir a palavra, né? Deus já falou ao meu coração, eu acredito que Deus vai falar ao seu coração também. E apesar de nós irmos falar de um tema tão conhecido, nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. É uma palavra muito conhecida e eu já preguei sobre essa palavra aqui, acho que umas 2 vezes, o pastor Jorge já pregou, mas eu já preguei vendo o pai agindo. Hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo mesmo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 11. Nós vamos ler exatamente do 11 ao 21. E eu gostaria de pedir aos irmãos que forem encontrando, que se colocassem de pé. Gostaria de pedir a você que está vendo alguém perto de você que está com dificuldade de manusear a Bíblia, que ajudasse. Gostaria de pedir também que alguém ceda a Bíblia, por favor. Lucas 15, 11. E diz assim o texto sagrado. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Senhor, nós louvamos o teu nome nessa noite, bendizemos a ti. E é a tua palavra que será ministrada. E clamamos a ti, Senhor, assim como essa palavra falou tanto ao meu coração, que essa palavra fale ao coração da tua igreja. Que os corações dos teus filhos estejam abertos e receptivos à tua palavra. Porque todos os dias, Senhor, é dia de voltar para a casa do Pai. É dia de estar na presença do Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que essa palavra, ela seja bem-vinda a cada coração que está aqui nessa noite. E usa-me para o louvor da Tua glória. E que, de fato, eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. É uma palavra bem popular, sabe, irmãos? A parábola do filho pródigo é uma das mais conhecidas do Evangelho de Lucas, do Evangelho segundo Lucas. E interessante que algumas vezes nós estamos dentro da casa do Pai,
tanto da casa do Pai espiritual, na casa do Senhor, quanto na casa dos nossos próprios pais biológicos, pais físicos. E algumas vezes nós nos inquietamos e ficamos às vezes insatisfeitos e queremos desistir por qualquer motivo e queremos deixar a casa do Pai, a comodidade da casa do Pai, porque achamos que a mãe fala muito, porque achamos que o pai cobra muito, porque achamos que o irmão pega no nosso pé demais. E algumas vezes nós agimos assim dentro da casa do Senhor. E é muito interessante dizer isso em todas as pregações que eu fizer daqui para frente, que Deus permitir, eu vou sempre, ainda que o tema não seja sobre isso, eu vou sempre afirmar: Jesus está voltando. E a maior urgência de Deus, a maior urgência do coração de Deus para a terra é a reconciliação do homem que está destituído, separado da glória de Deus, com Deus através de Jesus. A maior pressa de Deus é que a humanidade, é que aquele que está separado, que está lá fora, que está na prostituição, que está nas drogas, que está vivendo dissolutamente, que um dia até comungou, até celebrou na casa do Senhor, mas que hoje está fora da casa do Senhor, o maior desejo do coração de Deus é que essa pessoa volte, é que essa pessoa seja reconciliada. É a maior urgência do coração de Deus, é a reconciliação da coroa da sua criação, que é o homem, com Ele, o Criador, que nos criou, que me criou, que te criou para o louvor da tua glória. Às vezes, quando nós nos dispersamos em meio aos muitos cuidados de nossa vida, em meio ao nosso eu, em meio ao nosso egocentrismo, em meio ao nosso egoísmo, em meio à nossa pequenez humana, nós queremos fugir da presença do Pai e achamos que fomos criados para qualquer coisa, menos para estar na casa do Pai. Mas acredite, melhor é um dia nos átrios do Senhor, na casa do Senhor, do que 1000 dias fora dele. Acredite nisso. A palavra nos garante, lá em Lucas 15:10, que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Há alegria nos céus, há festas nos céus. E a renovação da comunhão do pecador arrependido traz alegria ao coração de Deus. Por quê? A maior preocupação de Deus não são os teus bens, os meus bens. A maior preocupação do coração de Deus não é a minha inteligência, a sua inteligência, porque todo ser humano é dotado de inteligência. O fato é, alguns desenvolvem mais essa inteligência, outros desenvolvem menos, mas todos somos dotados de inteligência. Mas Deus não está preocupado nem um pouco com essa inteligência. Deus não está preocupado com o seu poder aquisitivo, com o seu mana, com o seu tutu, com o seu carvão. Deus não está preocupado com nada material que você possa conquistar aqui. Deus não está preocupado com o seu sapato, com a sua roupa, com o seu cabelo, com a sua maquiagem, com o seu brinco. Mas tem a principal coisa que Deus está interessado na minha vida e na sua vida. É na minha alma, é na sua alma. Porque uma alma para Deus vale muito. Pastora, mas essa palavra eu já estou convertida, eu já estou aqui dentro da casa do Pai. Mas algumas vezes nós não sabemos a comodidade que é estar na casa do Pai. E algumas vezes nós nos apressamos, inquietamos a nossa alma pelas tantas adversidades que nos cercam e queremos nos apressar em sair da casa do Pai. Esse é o melhor lugar para você estar. A casa do Pai é o lugar mais confortável. Ah, pastora, mas na casa do meu pai, lá na minha casa do meu pai biológico, tem problema, tem confusão, tem luta, tem guerra. É melhor estar na casa do seu pai do que estar no mundo. Do que sair do conforto e da comodidade que é ser cuidado pelo pai e pela mãe. Eu lembro de uma frase, o pastor Jorge sempre diz isso, que é melhor estar dentro da arca, independente do cheiro que nós sintamos dentro da arca, do odor que essa arca exale. Mas quando nós estamos dentro da arca, nós estamos em segurança. Lá fora, o mundo é atroz, é voraz, é perigoso, é vil e está a ponto de devorar todo aquele que lá chegar. Interessante que esse texto, ele
Os teólogos em si chamam o capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas a seção de perdidos e achados. É a parábola da dracma perdida, é a parábola da ovelha perdida, é a parábola do filho perdido, o filho pródigo que foi embora. Então, a seção dos perdidos e achados. Porque tudo aquilo que não tem valor para o mundo é importante para Deus. Porque tudo aquilo que não serve para o mundo, Deus diz, serve para a minha glória. Porque tudo aquilo que o mundo lança fora, Deus diz, venha, eu te acolho. Porque todo que está caído é imprestável, é inútil para os que olham de lá. Mas para Deus, Ele olha com olhar de pai, com olhar de misericórdia e diz, meu filho, você caiu, pois não tema não, eu lhe levanto. Meu filho, você perdeu, eu sou aquele que conquista para ti. Meu filho, você está fraco, eu sou a tua força. Meu filho, você não tem alegria, a minha força, a minha alegria é a tua força. Levanta-te, eu sou contigo. O mundo não, o mundo o camarada cai, o mundo vai embora, o cara vai embora, o mundo presta não. Deus é diferente. E esse texto ele fala de um pai com 2 filhos. O filho mais moço um dia chega para o seu pai e diz, pai, me dê a minha parte na herança, eu quero me embora. Aos ouvidos do pai era como se aquele filho estivesse dizendo, eu estou cheio de tudo isso aqui. Pai, o seu cuidado me chateia. O protecionismo da minha mãe me chateia. Ter que lhe dar satisfação todas as horas me chateia. Me dê a minha parte na herança. E era o filho mais novo. Nesse contexto aqui que acontece essa história, uma herança, ela tinha 2/3 para o filho mais velho, para o primogênito. Primogênito é o camarada que nasce primeiro em casa. 2/3 de uma herança, quando era dividida em Israel, ou no meio de uma família nobre, naquela cultura, naquele contexto, 2/3 dessa herança ia para o filho mais velho, para o primogênito. 1/3 apenas ia para o filho mais novo. E esse terço só ia para o filho mais novo se ele não tivesse irmãs. Porque se ele tivesse irmãs, esse 1/3 ia ser dividido com as irmãs, guardado para dote, para ser dado o dote para sua irmã quando ela casasse. Em suma, se assim fosse dividido, a parte daquele filho mais moço ia ser ínfima, mínima. Mas um dia ele se rebela e ele disse para o pai, eu quero ir embora. E eu acredito, eu sou mãe, e se um dos meus filhos dissesse que queria ir embora de casa, o meu coração talvez até consentisse para satisfazer a vontade dele, mas eu ia ficar muito triste. E aquele pai, acima da sua força, ele divide a herança e ele dá a parte daquele filho. E o texto diz que aquele filho vai embora com aquela herança que ele recebe do pai e começa a viver de forma dissoluta. Sabe o que é viver de forma dissoluta? Viver de forma irresponsável. Ele empregou mal os haveres, os seus bens, a herança que ele recebeu na casa do pai. Ele começou a gastar, começou a usar de forma indevida. Aquela parte da herança era dele, mas ele estava precipitando uma coisa que aconteceria somente depois que o pai morresse. E eu posso imaginar a dor e a angústia do coração daquele pai. E o filho foi embora. E ele começou a gastar. E interessante que quando ele recebe a herança, ele começa a aparecer assim de amigos à volta daquele rapaz. Porque é a hora mais apropriada para você ter amigos, viu, igreja? Por isso que a minha e a sua segurança deve estar no Senhor, não em bens, não em coisas. A hora mais própria, mais abençoada, mais apropriada, mais bem-vinda para você ter amigos é na hora que você tiver bens, é na hora que você tiver dinheiro, é na hora que você estiver por cima. Todo mundo vai querer estar ao seu lado. Vai ser aquela coisa, ó, você está bem, você está por cima, então vamos ficar juntos. E aí aquele menino sai de casa cheio de dinheiro, com herança, e chove de amigos à sua volta. E aí quando o tempo vai passando e ele começa a perder, os amigos, ó, vazam, como diz no popular por aí. Os amigos vazam, deixam ele, e ele acaba, por não ter especialização, daqui a pouco a gente vai ver isso, ele acaba cuidando de porcos. E somente quando ele chega lá, no chiqueiro, no lugar onde se cria porcos, né?
participando de toda aquela sujeira, de todo aquele mau cheiro, maltrapilho, possivelmente descalço, porque servo, daqui a pouco você vai ver que os servos, os escravos não tinham sandálias. E aí ele começa a lamentar. E às vezes nós estamos tão bem. Agora eu vou trazer para cá, para a casa do Pai. Tantas vezes nós estamos bem aqui dentro da igreja. Tantas vezes nós estamos frutificando. Mas aí nós começamos a dar ouvidos a vozes contrárias e começamos a nos chatear com as coisas aqui dentro. Mas tá assim, mas o pastor, o quê? Campanha de Daniel de novo? O quê? Quarentena de novo? Essa pastora vai pregar de novo? O quê? Reunião de novo? Intercessão de novo? Não acontece nada novo. E o novo está à nossa volta. Mas nós estamos insatisfeitos demais para ver que aquele que renova todas as coisas todos os dias, através das suas misericórdias, está trabalhando, e nós é quem estávamos ou estamos dispersos. Esse rapaz, antes de nós irmos para as divisões, esse rapaz cometeu 7 agravantes que davam total direito ao pai de não recebê-lo mais de volta. Ele pisou tanto na bola no popular, ele pisou tanto na bola, irmãos, que ele era para o pai não receber, ele nem querer ver mais a cara dele. Olha alguns agravantes. O primeiro erro que ele cometeu, ele tinha colocado como fonte de felicidade na vida dele a herança. Ele não tinha mais a sua família como fonte de felicidade, mas a herança. O prazer dele não estava mais em estar em casa com a família, em viver as benécias de uma família. Ele queria era o humano, ele queria era o dinheiro, ele queria era ir embora, usufruir do que o pai tinha sendo dele. O segundo erro, ele desonrou seu pai, pedindo a herança antes da morte do pai, porque isso era uma coisa só depois da morte do pai. Terceiro erro, um erro de prioridade. Ele gastou de forma dissoluta o dinheiro que ele tinha. Ele poderia muito bem até ter pego essa herança. Tinha pisado na bola? Tinha. Mas ele pegava essa herança e investia, aplicava, procurava uma forma de fazer com que esse dinheiro multiplicasse. Mas ele gastou de forma irresponsável. O quarto erro, ele desperdiçou todos os seus bens de forma aleatória, de forma irresponsável. O quinto erro, ele não fez uma previsão de que o amanhã chegaria. E ele é surpreendido por fome que se abate sobre aquele país onde ele está. Sexto erro, ele não tinha preparo. Queridos, cresça em conhecimento, cresça em graça, mas cresça em conhecimento. Se esforce, estude, se especialize. Não faça disso a prioridade de sua vida, mas aprenda, mas se instrua, mas cresça, adquira uma profissão, trabalhe, seja honrado. Você não sabe o dia de amanhã, eu não sei o dia de amanhã. E ele era tão despreparado que não tinha profissão na qual ele se enquadrasse e acabou indo cuidar de porcos. Sétimo erro, ele confiou nas pessoas erradas, nos falsos amigos. Nem tudo que reluz é ouro. Desde 1900 e bolinha, quando eu era criança, e olha que eu já sou muito velha, desde que eu era pequena, bolinha, 1900 e bolinha, que eu ouço dizer que nem tudo que reluz é ouro. E algumas vezes nós empregamos a nossa confiança em pessoas que não são dignas da nossa confiança. Amém? A igreja está entendendo? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar bem ligadinho. Em suma, resumindo todos esses 7 agravantes, o pai não tinha obrigação nenhuma de recebê-lo. Ele tinha pisado na bola e feio. Ele tinha errado e feio. E agora ele ia arcar. Interessante, antes de eu passar, a gente já vai agora para as divisões. Engraçado é que Deus, ele perdoa o pecado, mas Deus, ele não nos livra das consequências. Olha, irmão, eu me apego muito a uma frase, irmãos, me apego muito a uma frase que diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O Senhor tem mais prazer em que se lhe obedeça do que em sacrifícios. Sabe por que às vezes a gente paga tantos preços? Porque às vezes a gente sacrifica e não obedece.
Às vezes, a gente faz as coisas não para a glória de Deus, mas às vezes para a nossa própria glória ou para a glória de homens. E Deus não está interessado em nada disso. Ele quer que nós obedeçamos a sua palavra e que façamos tudo para a sua glória. Quer comamos, quer bebamos, que seja para a glória de Deus. Então nós vamos ver, alguns 4 passos para voltar à casa do Pai. 4 passos que nós precisamos. Sai da casa do Pai não, irmãos. Sai da igreja não. Deixe Jesus por nada. Está chorando, tá? Chore aqui, ó. O seu Deus lhe ouve. Está doendo, tá? Permaneça aqui, diga para ele, está doendo, está envergonhado, tá? Deus, o sangue de Jesus cura toda vergonha. Tá afrontado, diga para Deus, Deus é bálsamo, é refrigério, é escudo. Está com carências em casa, está com necessidades, diga para Deus, Ele supre. Ele é provedor. Agora, não saia da casa do Pai. Não deixe o Pai por nada. Amém? Primeiro passo para voltar para a casa do Pai que aquele rapaz fez. Não feche mais sua Bíblia não, que a gente vai ficar só no capítulo 15 de Lucas. Por favor, deixe aberto, eu vou esperar todo mundo abrir. Mas não feche não, que essa palavra é vitamina de todas as fontes para você. Para mim e para você, para nos fortalecer. A gente está dentro da casa do Pai, mas se a gente quiser vacilar e sair, a partir de hoje a gente vai ficar mais atento. A primeira coisa, Lucas 15, 17. Primeiro passo. Lucas 15, 17 diz: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu Pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Primeiro passo, a consciência do erro, a consciência do pecado. O versículo 17 diz que aquele rapaz caiu em si. Isso quer dizer que ele estava fora de si. Ele estava inconsciente do que ele estava fazendo. Ele estava fazendo tudo inconsequente, inconscientemente, irresponsavelmente. Mas aí no versículo 17 diz que ele caiu em si. Esse cair em si quer dizer que ele entendeu que ele tinha errado com o Pai. Ele tinha feito o que não era para ter feito. Quando ele caiu em si, ele entendeu que agiu errado. Ele entendeu que o Pai o amava e que na casa do Pai nada lhe faltaria. Ele entendeu que o amor do Pai lhe supriria. Ele entendeu que se ele estivesse na casa do Pai, ele não estaria naquela situação degradante e vergonhosa, humilhante que ele estava. Porque daqui a pouco no texto nós vamos ver que o Pai tinha condições suficientes para lhe dar uma boa vida e agora ele estava humilhado, com fome, cuidando de porcos e desejando comer daquela ração que os porcos se alimentavam. E ele caiu em si. Olha, irmãos, esse caiu em si aqui está dizendo que quando o homem peca, que quando o homem deixa Deus, que quando o homem se afasta de Deus, ele está fora de si, ele está desajuizado. Quem leu a história de Saul em 1 Samuel, vai ver como Saul ficou quando ele pecou contra Deus. O camarada ficou desorientado, ficou possesso. Deus permitiu que espíritos malignos o afligissem. Ele perdeu a paz, ele não dormia, ele não comia, porque ele havia pecado contra Deus. E por ele ter pecado contra Deus, ele ficou sem paz. O homem quando peca, ele está fora de si. Ele está longe de Deus, ainda que nós estejamos, olha irmãos, está dentro da igreja, está com a Bíblia debaixo do braço, está arrumado todo isso, não quer dizer que a gente está na presença de Deus não. Está perto de Deus, está na presença de Deus, é ter uma vida diária, cotidiana, de intimidade com Deus. É cair, mas é clamar, é confessar, é entender que errou e pedir perdão a Deus e reconhecer em primeiro lugar, reconhecer que está errado. O mal nós sofremos de uma síndrome terrível, a síndrome do Éden, a síndrome que acometeu Eva, Adão e a serpente. Nós estamos sempre passando a responsabilidade para alguém, nós estamos sempre querendo botar alguém para ser o bode expiatório das nossas culpas. E se nós continuarmos assim, não haverá remissão nunca. E nunca seremos sarados e curados de fato. Porque bote a cara, chore, se humilhe, apanhe, mas diga foi. É assim. No Éden, a síndrome do Éden.
quando Deus veio na viração do dia e disse: Adão, onde estás? Adão disse: estou aqui. Por que tu está escondido, Adão? Disse: porque eu estou nu. Oxe, Adão, e quem foi que disse que tu estava nu? Tu comeste da árvore que não era para ter comida? Adão disse: a mulher que tu me deste. Síndrome de Adão. Nós estamos sempre passando a responsabilidade para alguém. A mulher que tu me deste. A mulher. Eu não, a serpente, a pobre da serpente, pobre entre aspas, que era miserável, o vil tentador, o diabo, Satanás, a serpente perigosa. A infeliz da serpente não tinha para quem passar a culpa, ficou caladinha lá e acabou a mais derrotada de todas. O castigo maior veio sobre ela, porque para o homem a remissão, para a serpente não houve. Então, precisamos reconhecer que erramos, precisamos reconhecer. Antes do arrependimento vem a convicção de que estamos errados. O arrependimento vem porque nós estamos conscientes de que erramos. Então aquele rapaz, ele entendeu que tinha pisado na bola com o pai, que tinha errado, que tinha dado um passo indevido e tomado uma atitude insana. Não existe arrependimento ou perdão sem admissão do erro. E sem entender que nós estamos errados. Olhe, eu e você vamos ficar indo de igreja em igreja, de pastor em pastor, de campanha em campanha, de unção em unção, enquanto nós não admitirmos quem somos, enquanto nós não descobrirmos que muitas vezes o erro está dentro de nós, o erro está em mim. Nós queremos fazer a diferença, nós queremos ver a diferença tem que começar em mim. A diferença tem que começar em você. Sabe por quê? Há muitas separações. Sabe por quê? Às vezes o casal se ama. Às vezes o camarada ama. É que um não admite o seu erro. Um quer sempre passar a falha para o outro. Um está sempre colocando a culpa no outro. A culpa é dela, a culpa é dele. Se os dois parassem, se ele parasse e dissesse: espera aí, você errou, mas eu tenho a minha parcela de culpa. Se ela parasse e dissesse: meu filho, você errou, mas eu tenho a minha parcela de culpa. Então vamos botar aqui no papel, onde eu errei, onde você errou. Não haveriam separações. Todo casal seria reconciliado, mas nós temos uma dificuldade de assumir os nossos erros. Nós procuramos a pessoa, e de preferência a pessoa mais frágil, a que estiver mais apta, a que estiver mais à mercê do seu poder para você derrubar e você tacar o pau. O filho pródigo viu a besteira que ele fez e disse: eita, se eu estivesse na casa do meu pai as coisas eram diferentes. Se eu estivesse na casa do meu pai, eu teria comida, como um dos seus trabalhadores. Então, o primeiro passo para voltar para a casa do Pai é entender que há erro, que há pecado, que você erramos. Segundo passo, aí sim, aí vem o arrependimento. Porque veio a consciência do pecado, agora vem o arrependimento. Lucas 15, 18 a 19, diz assim... 15, 18 a 19. Levantar-me-ei, depois que ele caiu em si, depois que ele entendeu que tinha errado, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me ou recebe-me como um dos teus servos, como um dos teus trabalhadores. Ele reconheceu o seu erro e agora ele se arrepende. Ele diz: tem um jeito. Meu pai ainda está vivo, ainda dá para consertar essa situação. Eu vou me levantar e eu vou ter com o meu pai. Sabe o que foi que ele fez? Ele teve uma atitude totalmente, uma nova atitude, totalmente contrária à primeira atitude. A primeira atitude foi de deixar a casa do pai. Agora, quando ele caiu em si, ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou me levantar desse flagelo que eu estou, eu vou me levantar dessa lástima que eu estou e eu vou ter com meu pai. Sabe, irmãos, algumas vezes nós não encontramos esse amor de pai, esse afago do pai. Aquiete seu coração, irmãos. Aquiete seu coração. Seu pai trabalha por você. Aquiete seu coração.
Algumas vezes nós não encontramos esse afago do Pai, porque até nós reconhecemos que estamos nessa necessidade do Pai. Mas nós dissemos, não, eu já estou frito mesmo, já estou ferrado, vou me acabar aqui. Aí daí muitos se suicidarem. Porque quando estão no fundo do poço, não reconhecem, não entendem, não acreditam que o Pai pode recebê-lo de volta. E muitos trucidam com a sua vida. Mas a melhor hora de buscar o Pai perfeito, é na hora da dor, na hora da angústia, porque Deus é diferente, Deus não vê como homem. Esse pai aqui do texto, do filho pródigo, ele retrata, é uma analogia do Pai celestial, o Pai que ama, o Pai perfeito, o Pai que cuida, o Pai que não lança mão, o Pai que não abre mão, o Pai que não desiste, o Pai que está sempre disposto a receber. Daqui a pouco você vai ver isso. E esse menino, ele tem uma atitude contrária à primeira. Ele diz, agora eu vou lá no meu pai. Meu pai ainda está vivo, então ainda há chance de eu me reconciliar com meu pai. Eu vou falar com meu pai, ainda que ele não me receba como filho. Eu vou dizer, pai, eu estou aqui diante do Senhor, humilhado, reconhecendo a minha condição. Se o Senhor não me quiser, meu pai, receber como filho, me receba pelo menos como um dos seus empregados. Mas me receba, não me deixe fora da comunhão da sua casa, pai. Porque ele sabia o valor que tinha a casa do pai. Ele sabia o pai amoroso que ele tinha. Ele sabia da generosidade do pai. Ele entendeu o erro que cometeu com o pai. O mal que ele mesmo atraiu para si. Foi ele próprio quem atraiu. Aquele rapaz não podia culpar as pessoas que estavam à sua volta. Ele não podia culpar os falsos amigos. Ele não podia culpar a atitude do pai em lhe dar a herança. A culpa era única e exclusiva dele, porque ele tinha se afastado. Ele tinha deixado o lugar que era seu lugar de conforto e de proteção. Ele pesou as duas atitudes. Ele lembrou como ele saiu da casa do pai, analisou tudo que ele viveu fora da casa do pai e considerou que o pai poderia recebê-lo de volta. Ele conhecia o pai e ele confiava no pai. E esse pai, ele nunca lança ninguém fora. Ele foi ao encontro do pai e voltou para casa. Terceiro ponto. A primeira, ele reconheceu que estava errado. O segundo passo, ele se arrependeu. E o terceiro, ele voltou para a casa do pai. Verso 15, a parte A. Capítulo 15, a parte A do verso 20. Só a parte A. Diz assim: e levantando-se, foi para seu pai. Irmãos, olhe só. Aquele rapaz, ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu, mas se ele tivesse tomado somente essas duas atitudes e tivesse ficado lá, nada teria mudado. Pessoas se desviam da casa do pai, sabem que essa é a Belém Efrata, casa do pão, casa de socorro, aqui é uma UTI. Aqui estão várias pessoas com vários males. Aqui cada um dos irmãos que estão no banco tem uma história para contar. Tem uma dor, tem uma enfermidade, tem um impossível, tem uma luta, tem uma guerra. Mas ele sabe que nesse lugar ele pode ouvir palavra de vida. Ele pode ouvir palavra de ânimo, palavra de incentivo, palavra de refrigério. O problema é que muitos morrem longe da casa do pai. É porque muitos sabem que essa é a casa do pai. Que aqui na casa do pai tem pão. Que aqui na casa do pai tem água. Que aqui na casa do pai tem refrigério. Tem consolo, tem conforto, tem perdão, tem alento. Mas não quer mais voltar. Uns por vergonha, outros por tristeza, outros por decepção, que eu não sei que decepção é essa, que impede que o camarada volte para a casa do pai, que permaneça dentro da casa do pai. Só olha, eu saí da igreja, pastor, porque eu ouvi isso esses dias. Olha, eu me afastei, porque eu estou tão decepcionado. Aí eu disse, irmão, pois venha cá. Quantas decepções o mundo já lhe deu? Quantas vezes o irmão já foi, me perdoe a expressão, eu usei um termo chula, sacaneado pelos seus amigos?
Quantas vezes o irmão já foi ferido, já foi traído, já perdeu até namorada, já foi levado para as drogas, convite. Tudo isso, coisas provocadas pelo mundo. E o camarada não se decepcionou com o mundo. Veio para a casa do pai, recebeu conforto, foi lavado, estava todo sujo. Deus tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado, transportou do império das trevas para o seu maravilhoso reino de luz, escreveu o seu nome no livro da vida, sarou as feridas, curou as mazelas, tirou toda a maldição que havia no camarada. Aí no primeiro pisão no pé, estou decepcionado com a igreja, vou deixar a igreja. E por que não se decepciona com o mundo? O mundo que mata, o mundo que mutila, o mundo que corrompe, o mundo que fere, o mundo que destrói, o mundo que amaldiçoa, o mundo que conduz para o caminho do inferno. Né? Ninguém se decepciona. Amém, irmãos? Ninguém se decepciona com o mundo. E por que a gente se decepciona com o Pai? E por que a gente faz birra? Se esse irmão olhou assim, meu irmão, eu vou dizer no Senhor, eu sou fraca, pó de cinza, mas eu vou estar sempre aqui. Me chama chorando, toda ferida, toda lamentada, toda arrebentada, tudo que terminar em ada. Mas eu quero estar na casa do Pai. Esse é o lugar de descanso, não tem outro lugar. Para onde iremos nós, Senhor? Perguntaram os discípulos ao Pai. Se só Tu tem palavras de vida eterna. Olha, Jesus estava combatendo alguns fariseus, combatendo alguns erros no meio do povo. E uns começaram a pegar a sua mochilinha, meter a viola no saco e saía fora. E Jesus olhando. Ia um, ia dois, ia três. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: e vocês, seus bonitinhos, não vão também atrás deles, não? Um deles olhou para o mestre e disse: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? E eles sabiam. Você pode aplaudir o Senhor? Só Ele tem palavra de vida eterna. Ei, patrão não tem palavra de vida eterna, namorado não tem palavra de vida eterna, amigo não tem palavra de vida eterna, dinheiro não tem palavra de vida eterna, posição social não tem palavra de vida eterna. Ei, bloco de carnaval não tem palavra de vida eterna. Ei, banda A, banda B, banda C não tem palavra de vida eterna. Só Cristo tem palavra de vida eterna. Só Ele é caminho, verdade e vida. E sem Ele ninguém voltará para o Pai. Só Ele é caminho, verdade e vida. E aquele filho voltou para a casa do pai. Ele disse: eu tenho que ir para a casa do meu pai, porque de nada vai adiantar eu estar aqui arrependido, reconhecendo meu pecado. Eu vou correr para a casa de papai. E ele correu, foi ter com o pai. Terceiro passo: voltar para a casa do pai, ir ao encontro do pai. Olha, meu irmão, minha irmã, se você está aqui nessa noite desviado e não voltar para a casa do pai nessa noite, eu quero lhe dizer que você, vou dizer numa voz bem adolescente, está marcando a maior mancada de sua vida. Está sendo o maior mané de todos os tempos, porque Jesus está voltando e Ele quer te levar junto. E se você não voltar para a casa do Pai, não haverá remissão, não haverá justificação, não haverá separação, não haverá nome escrito no livro da vida, não haverá coroa de glória, não haverá vestes novas, não haverá entrada nas mansões celestiais, não haverá recepção quando o noivo voltar. E você vai ver a multidão subindo, porque Jesus voltará e levará a sua igreja. E você vai ver a igreja subindo. E você vai ficar olhando e dizendo: marquei a maior mancada. Eu sou um mané. Vigie em nome dos três. Quarto ponto, quarto passo. Depois de reconhecer que errou, depois que se arrepender, depois de ir ao encontro do Pai, voltar para a casa do Pai, é tempo de confessar. O quarto passo é confessar o seu pecado e a sua indignidade. 15, 21 de Lucas, diz assim o verso 21. E o filho disse, depois que ele vai ao encontro do pai, ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele foi ao encontro do pai, confessou o seu pecado e assumiu a sua indignidade. Ele assumiu o erro. Irmãos, eu quero só, antes de entrar nisso aqui, eu quero concluir só uma coisa. Às vezes nós estamos tão bem dentro da casa do Senhor, e às vezes um emprego bom, porque tem emprego bom, viu, irmãos? Tem trabalho e tem emprego, e às vezes um emprego bom.
O camarada estava na casa do Senhor. Eu ouvi essa frase esses dias. Ó, quem fica dentro da igreja é quem está derrotado, é porque está tudo esperando vitória. Não, mas a IBC ela não prega vitória. Essa vitória que o camarada precisa estar derrotado para estar dentro da casa do Pai, não. A IBC prega salvação, prega perdão, prega remissão, prega a busca do Senhor para os seus ungidos no dia do Senhor. E muitas vezes nós estamos bem, é um emprego, é um namoro, é um casamento, é uma mudança, e tudo é desculpa para deixar o Pai. Mas o Pai hoje, Ele quer que você se reconcilie, Ele quer lhe receber de volta na comunhão dos santos. E aquele filho, no versículo 21, nós vimos que ele foi ao Pai e confessou, assumiu a sua falha. Talvez na vida daquele menino nem tenha sido uma falha de caráter. Talvez ele tenha ouvido muita história, muita coisa boa, ouvido muitos colegas que estar longe da casa do pai era bom, era massa demais, e ele deu ouvidos e foi embora. Talvez nem tenha sido uma falha de caráter, mas talvez inexperiência, companhias erradas, maus conselhos. Uma ovelha ruim põe um rebanho a perder. Talvez ele tenha dado ouvidos a uma ovelha ruim. Rapaz, deixa de ser besta, sai daí, agora tu vai ficar dando satisfação. Tu já tem quantos anos? Já estou com 18, rapaz, tu com 18 aí e dando satisfação ao teu pai. Tu com 18 e comendo corda aí da tua mãe. Tu é cacimbão, boy, vai embora, sai daí. E aí o camarada vai. Às vezes não é nem falha de caráter, às vezes são maus conselhos, más companhias. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Vigiemos, estejamos atentos. Então, ele naquele dia, quando ele volta para a casa do pai, ele se entrega totalmente à autoridade do pai. Ele despiu-se de todo o seu eu, de todo o seu orgulho. Ele admitiu diante do pai. Ei, admitir longe da pessoa a quem a gente feriu é uma coisa, mas admitir tete a tete, olho no olho, reconhecer que errou, é muita dignidade. E aquele menino fez isso. E ele foi diante do pai e admitiu tudo o que fizera de errado. Admitiu que a pior coisa que ele tinha feito foi ter saído da casa do pai antes do tempo. Ô jovem, menino, menina, vai ter o tempo certo para tudo. Vai ter o tempo, há um tempo determinado, vai ter o tempo de você sair da casa do seu pai biológico. E se Deus tiver até uma grande obra para um de vocês que esteja aqui, ou para todos, até pode chegar o tempo de Deus lhe levar para um lugar bem distante para glorificar o nome dele em outro lugar, noutra cidade, noutra igreja, noutra denominação. Mas por enquanto, aquiete seu coração, espere o tempo de Deus. Descanse, respeite o tempo. O tempo, segundo a vontade de Deus, é Senhor de todas as coisas, na minha e na sua vida. O tempo vai determinar. Precisou cumprir-se um tempo de sofrimento, de injúrias na vida daquele rapaz, para ele entender que ele estava errado e que não deveria ter saído da casa do pai. E ele voltou e confessou o que ele tinha feito. E a gente vai ver as coisas, o último passo na vida daquele rapaz, que sobrevieram sobre ele, depois que ele tomou essas 3 primeiras atitudes. O quarto passo, de alguém que reconhece que errou, de alguém que se arrepende, de alguém que confessa o seu pecado e assume a sua indignidade. O próximo passo é vir sobre ele consequências ou recompensas. Podem vir boas ou más, dependendo da pessoa. Mas se nós recorrermos a esse Deus, nunca serão consequências, serão recompensas. O último passo é receber a recompensa pela sua sinceridade. Olha, irmão, nunca tenha medo, não é medo, é vergonha. O adjetivo correto é vergonha. Nunca tenha vergonha de se humilhar. Nunca tenha vergonha de perdoar. Nunca tenha vergonha de pedir perdão. Nunca tenha vergonha de assumir o seu erro. Nunca tenha vergonha de se calar. Nunca tenha vergonha de trocar a sua razão por outra razão. Deus, Ele vai fazer cada coisa. Foi assim na vida desse menino.
Foi uma lição muito árdua que ele viveu, mas aprendeu. Ele aprendeu. E, infelizmente, ele aprendeu com os próprios erros. O interessante seria que ele tivesse aprendido com os erros de alguém. Mas o importante é aprender. Não importa se com os erros dos outros ou se com os nossos erros. O importante é aprender. É aprender. E ele aprendeu. E aí o último passo que vem sobre a vida dele é receber agora a recompensa pela sua sinceridade. Ele tinha feito a parte dele. Ele entendeu o que tinha feito. Ele voltou para a casa do pai. Agora, o poder de decisão estava nas mãos do pai. Era o pai quem ia decidir o futuro daquele jovem, a partir daquele momento. E algumas coisas começam a acontecer na vida daquele rapaz. No versículo 20, o texto diz que o pai correu assim, o versículo 20 diz que o rapaz vinha ainda longe, ainda distante, quando o pai correu ao seu encontro. Isso quer dizer que esse pai, todos os dias, ele estava atento à volta do filho. Ele conhecia o filho. O Senhor conhece seus filhos. O Senhor conhece os pontos fortes e os pontos frágeis dos dois meninos. Nós conhecemos os pontos frágeis e os pontos fortes dos meninos. Nós sabemos a hora. Nós não podemos programar a hora, mas nós sabemos se eles cederão ou não, porque a gente conhece os nossos filhos. E aquele pai conhecia o filho. E como eu citei anteriormente, o pai talvez tivesse entendido como eu, que aquela decisão dele não foi uma falha de caráter, mas talvez uma decisão influenciada por outras opiniões. E o pai, por ser muito amoroso, o pai, por amar demais aquele filho, estava sempre atento. Deixa eu lhe dizer, Deus, cada vez que você fica de birra, quando eu digo vocês, eu estou inclusa, nós, todas as vezes, eu não gosto dessa coisa que deixa o pastor como se fosse o melhorzinho da turma, que o pastor muitas vezes nem é o melhorzinho da turma. E sobre a gente, pesa muita coisa. Então, muitas vezes nós ficamos de birra com alguma coisa e batemos o pezinho, pois eu não vou para a igreja, eu não vou para o culto, eu não vou. E o inimigo dizendo, beleza, oba, não vá mesmo não, porque se você não for, a cada dia eu vou enfraquecendo sua fé. Cada dia que você não for, você vai perdendo a comunhão com os irmãos. E não vá mesmo não para a casa do pai, porque vai chegar um dia que eu vou botar sobre você tanta vergonha que você não vai ter mais coragem de entrar na casa do pai. Quem perde somos nós, irmãos. Olha, Deus, sem mim, sem você, Deus continua sendo Deus. Deus não precisa de mim, de você para nada. Um dia, quando Jesus entrou em Jerusalém, todo mundo com os ramos glorificando, eis aí o nosso rei, Hosana, o nosso rei, Hosana. Os fariseus ficaram tão incomodados, porque os fariseus diziam assim, esse mané aí, filho daquele camarada que é carpinteiro lá da esquina, entrando em Israel como o rei, não conhece a lei, não é doutor da lei, não é mestre, não participa do sinédrio e entrando aí manda esse povo se calar, manda essa multidão se calar. Sabe o que Jesus respondeu? Olha, se essa multidão se calar, até as pedras clamarão. Olha, Deus suscita adorador de pedra no meu lugar e no seu, se nós abrirmos mãos dele. Deus é Deus sem mim e sem você, meu irmão. A gente fica de birra, dizendo eu não vou. Está pensando que Deus vai perder alguma coisa? Quem perde sou eu e é você. Perdemos pedrinhas no nosso galardão que nos espera lá. Perdemos lugar nas mansões celestiais. Perdemos prioridade. Deixamos oportunidades passar. E Deus continua reinando, soberano, forte, grande, poderoso, imutável, ilimitado, infinito no seu trono de glória. E Ele permanece para sempre, independente se eu ou você estivermos na casa do Senhor, frios ou quentes, distante ou perto. Deus permanece Deus. Agora depois, de que queixa-se o homem, senão dos seus próprios pecados? Aí a gente passa um tempão, aí papai permita. Isso é uma expressão do meu pai. Meu pai tivesse vivo agora, estava beirando os 100 anos. Ele usava a expressão lamborada. Ele botava a gente em fila para levar as lamboradas. Eram 11 meninas, era lamborada com força. E ele botava tudo em fila, venha, você vai levar a sua primeira lamborada, mas só dava uma, mas a gente saía assim, né? Eu e a mais velha fomos as únicas que não apanhamos mais os outros, sangue de Jesus, e ele venha levar uma lamborada, pá, o menino saía que ficava as costas, ficava o risco da lamborada. Aí a gente se afasta do pai, as lamboradas vêm.
as pancadas vêm, você começa a ver, eita, o dinheiro não está suprindo o lugar de papai. Eita, o emprego não está suprindo o lugar de papai. Eita, essa amizade não está suprindo o lugar de papai. Eita, a minha escolha foi errada. E papai lá do trono olhando, sim, meu filho, eu podia parar as lamboradas agora, mas não vou parar não, porque eu sou pai. E como pai eu disciplino porque eu amo. Aí ele permite as lamboradas. A gente vai dizer, Jesus, o que está fazendo comigo? Aí Jesus diz, eu não, filha, eu não, filho, você, eu te chamei. Aí Deus diz, olha, eu enviei o meu filho daqui da glória para morrer lá em morte de cruz por você, para que você fosse salvo, remido, redimido, justificado, você quem deixou. Eu fiz a minha parte na aliança, eu instituí a nova e eterna aliança através do sangue do meu filho naquela cruz. Ele morreu, ele foi em busca de você. Você que deixou. Às vezes a gente precisa levar umas lamboradas que Deus permita para voltar para papai correndo, né? Então o pai correu ao encontro daquele filho, porque o pai era amoroso, porque o pai era cuidadoso. Versículo 22, diz que quando, vamos ler na íntegra o texto, eu já estou terminando, irmãos. Versículo 22 diz assim, vamos ler do 20 até o 22. E levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O pai correu ao encontro do filho, o pai mandou-lhe colocar vestes novas, vestes nobres, porque aquele filho estava vivendo como qualquer um, e aquele pai sabia que o seu filho não era qualquer um. E o pai, ao invés de condená-lo, ao invés de acusá-lo, ao invés de precipitá-lo no abismo, você vai entrar aqui, você vai entrar, viu? Mas antes eu vou mandar dar umas lapadas na boca para você aprender que você tem pai. Não, o pai correu ao encontro dele, abraçou-se. Ei, meus servos, tragam roupas novas, que esse é meu filho. É meu filho, ele tem que estar bem vestido. Em seguida ele disse, tragam um anel, coloquem um anel no seu dedo. Naquela cultura, naquele contexto, toda a família bem-sucedida tinha um anel com o brasão da família. E ele disse, coloque um anel no dedo do meu filho, eu quero restituir ao meu filho a honra, a autoridade que ele perdeu no passado. Eu quero restituir ao meu filho essa honra, ele pertence à nossa família. Coloquem anel no dedo dele. E colocaram anel, era o sinal de reconciliação daquele pai para com o seu filho. Em seguida mandou-lhe calçar os pés. Naquela cultura também, quem andava descalço eram os escravos. E o pai estava dizendo, meu filho, você não é escravo, você é livre. Eu quero lhe calçar os pés, tragam sandálias para os pés do meu filho. E mandou matar um novilho cevado. Possivelmente, isso é uma inferência ao texto. Eu não posso fazer, mas possivelmente, aquele novilho estivesse cevado há muito tempo, esperando a volta do filho. E ele diz, mate o novilho. E mandou que se realizasse uma grande festa, porque ele dizia, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha, irmão, olha, irmã, você pode estar longe da presença do Pai, da presença de Deus, da casa do Senhor. Você pode estar ganhando os milhões que você estiver. Você pode comprar um Camaro amarelo ou viver como caramelo. Não importa, você pode viver como for todos os dias. Alguém pode até dizer que você está ficando doce, parece caramelo, Camaro amarelo, essas coisas, não importa. Deus não quer saber do seu Camaro. Você pode estar aí vestindo, usufruindo o melhor de Deus. Porque todo mundo sabe desse negócio de Camaro amarelo. Então você pode estar, a gente tem que falar a linguagem que o povo entenda. Então você pode estar comprando e usando o que for, se você estiver longe da casa do Pai. Tudo isso é como correr atrás do vento. Eu não sei se alguém já chegou para lhe vender 1 quilo de vento. Ninguém nunca me vendeu 1 quilo de vento. Ninguém nunca correu com um saco para pegar vento.
porque é assim estar longe da casa do Pai. Resumindo, aquele filho foi perdoado e foi recebido em festa. Esse texto que nós acabamos de ler, essa atitude do pai, do filho pródigo, simboliza a atitude de Deus para com todo aquele que se arrepende e o confessa. Sabe, aquele pai mandou fazer uma série de coisas para aquele filho. Mandou vestir roupa nova, colocar anel, sandálias, matar novilho, fazer festa. Mas eu quero lhe dizer que se você que está desviado ou que nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, nessa noite, agora, aqui nesse momento, confessar Jesus como Senhor, voltar para a casa do Pai, sabe o que vai acontecer? Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Ele vai lhe cobrir com vestes espirituais, vestes celestiais, proporcionadas pelo sangue de Jesus. Ele vai lhe conceder. Aquele pai mandou botar um anel no dedo do filho. Deus, Ele manda para você, Ele lhe concede o direito, a coroa da vida. E Ele lhe calça os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ele lhe recebe. Ele não vai estar preocupado quanto tempo você ficou afastado dele. Quanto tempo você andou frio. Quanto tempo você esteve decepcionado. Ele não quer saber disso, não. Ele quer saber que se você voltou. Para Ele o que importa, para Ele o que interessa é se você voltou. E se eu fosse você, eu não saía daqui nessa noite do jeito que entrei. Eu voltava para a casa do Pai. Eu vinha para aqui para frente, eu rompia com a vergonha, eu rompia com o medo, eu rompia com tudo que fosse, mas eu voltava para o Pai. E eu dizia: Pai, eu pequei contra os céus e perante Ti, e já não sou digno de ser chamado Teu filho, mas me receba nessa noite, apenas se precise e se possível, como um dos Seus pequenos servos, mas não me deixe ficar longe da Tua presença. E depois que eu tinha pensado nisso, mas eu acredito que os irmãos têm horários aí para algumas coisas. Tem uma música que diz, do irmão Thales, talvez ele tenha esquecido da iluminação que o fez compor essa música e tenha se desviado e voltado outra vez. Mas ele diz para o pai que sente falta da sua voz. A falta que Adão sentiu quando ele ficou lá longe da glória de Deus. Acho que a dor, a humilhação, a vergonha que Adão sentiu quando o pai veio aquele dia, na viração do dia ao jardim do Éden, e o chamou e ele se escondeu com vergonha. Quero lhe dizer que esse Pai amoroso, Ele está aqui nessa noite. E Ele está disposto a lhe receber, a lhe perdoar, a lhe purificar, a lhe santificar, a lhe redimir, a lhe separar para o louvor da glória dele, independente do que você tenha feito, quando tenha feito ou como tenha feito. O Pai te chama, o Pai te ama. Amém, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa aqui agora. Uma vez eu fiz uma pergunta a Deus: por que há tantas pessoas que se desviam? Porque há tantas pessoas, meu Deus, que começa a caminhada cristã, depois esfria, depois não quer vir mais à igreja. E Deus me respondeu aqui: se você é desviado, escute isso. Esse texto que eu vou ler está dentro da Santa Ceia. Paulo diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Por que que as pessoas ficam fracas? Por que elas adoecem? E por que elas morrem espiritualmente? Sabe por quê, meu irmão? Todo rei no Velho Testamento, quando ia conquistar uma nação, a primeira coisa que ele fazia é cercar a cidade para ninguém tomar água nem comer pão. Aí ficavam fracos, deixavam bem fraquinho, eles invadiam a cidade. Sabe qual é a estratégia do diabo hoje?
é tirar o pão e a água de você. Você nem come pão, você nem bebe água, aí vai ficando fraco. Está fraco, daqui a pouco adoece. E se não cuidar, morre. Como é fraco? Fraco é aquela pessoa que começa a tirar os olhos de Jesus e começa a olhar para as coisas, circunstâncias, irmão, falha de irmão, falha do pastor, falha da pastora, falha do líder. Aí já começou a ficar fraquinho. Aí já não come mais pão, já não come mais Jesus, viu? Já não olha mais para Jesus, já não bebe mais água, Jesus, e começa a se afastar de Jesus. Aí vai adoecendo, adoece, aí fica doente. Se não cuidar, morre. A pastora disse uma coisa aqui, eu vou acrescentar mais uma outra. Ela disse assim: Deus sem Deus, Ele é? Deus sem você, Ele é Deus. Deus sem mim, Ele é Deus. Querido, você com a igreja, você na igreja, a igreja é a igreja. Se você sair da igreja, a igreja continua sendo igreja, porque Ele vai sustentar a igreja dele. Sabe quem é que perde? Você, irmão. Você. Porque Deus vai sustentar sempre a igreja. Meu irmão, você desviou, pastor, eu morri, estou morto espiritualmente, como filho pródigo. Você primeiro ficou fraco, adoeceu e desviou, morreu espiritualmente, está morto. Você ouviu a palavra, você quer comer o pão, quer beber água novamente, a vida voltará, depende de você. Coma pão, coma o pão da vida, beba a água da vida, beba. Se você estiver cercado pelo inimigo, passando luta, continua comendo pão, continua bebendo a água da vida, você vai continuar forte, não se abala com nada, na mesma posição. O filho pródigo caiu em si. Caia em si, primeiro passo para ser curado, cair em si. Cai em si. Quer voltar para Cristo agora? Quer voltar a beber da água da vida? Quer voltar a comer o pão? Que oportunidade boa. A palavra foi pregada. Pastor, é verdade o que o senhor está dizendo. Fiquei fraco, adoeci e morri. Irmão, se eu fosse dizer quais são as doenças. Pastor, que doença é essa? É dor de cabeça? É a virose que está aí? É não. Sabe qual é a doença, meu irmão? São doenças espirituais. Tanta gente doente. Paulo disse, há muitos doentes. Já em Corinto, irmãos, tinha os irmãos doentes, capengando, porque estou triste, porque, querido, Jesus sofreu muito mais por mim. Jesus foi decepcionado por mim. Aconteça o que acontecer, esse mundo velho, ele nunca vai me ter nele, nunca. Sabe quando eu saio da igreja? Só quando Jesus voltar, porque eu vou morar com Ele. Nunca, nada abala a minha fé. Posso ficar triste um dia, uma semana, talvez um mês, mas a minha posição é aqui, porque foi aqui que Ele me plantou. Volte. Ei, jovem, volte. Mulher, volta. Pastor, eu já morri. Aquele que ouvir a minha palavra vai ter vida. Em verdade vos digo, que a hora é e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem a voz dele, viverão. Venha para a vida. Baixa a cabeça, irmãos. Vou fazer o apelo. A palavra já foi pregada nessa noite. Você ouviu a voz do Filho de Deus? Quer comer o pão de novo? Quer beber a água? Não pare mais de beber, continue comendo e bebendo. Você nunca mais vai adoecer, nem vai ficar fraco. Vai ficar forte, porque estará alimentado. Tem algum desviado aqui? Pastor, ora por mim, eu quero voltar. Deus abençoe, varão. Deus abençoe, pode baixar. Tem mais aqui? Vai levantando a mão. Pastor, ora aí por mim. Eu quero voltar hoje, pastor. Eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Qual é o próximo aqui? Tem aqui no nosso meio? Amém, Deus abençoe, estou vendo. Quantos mais nessa noite? Ore por mim aí, pastor. Já entendi a palavra, eu recebo essa palavra, é para mim. Essa palavra foi toda para mim, pastor. Quem mais?
Arrependa-se, caia em si, viu? A gente viu aqui, caia em si, arrependa-se, volte. Amém. O terceiro, estou vendo ali. Estou vendo, minha filha, Deus abençoe. Quem mais aqui? Aí na galeria. E aí, jovem? Você que está na galeria, vem para Jesus. Tem uma quarta pessoa aqui nessa noite? Vem para Ele. Que oportunidade você está tendo agora. Venha para Ele. Levante para o céu assim sua mão. Pastor, ore por mim. Pastor, eu estou tão mal. Pastor, eu estou tão mal. Estou sem coragem até levantar a mão. O Senhor te fortalece. Venha para Ele. Há mais alguém? Mais alguém aqui nessa noite? Eu vou encerrar agora. Quer vir? Venha. Eu não posso lhe forçar a nada. Por que eu tenho que levantar a mão, pastor? Porque você tem que se identificar. Como é que a gente vai orar por você se você não se identifica? Você tem que confessar a Jesus. Quando se confessa e se crê, aí vem a cura. Deus começa a curar. Aquele rapaz foi curado no momento que ele caiu em si e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Tem aqui, meu irmão? Tem mais alguém? Foram 3 vidas preciosas. Vem cá, meu amado. Você que foi o primeiro, venha cá, moça. Venha para aqui para o altar, eu vou orar por você agora. Venha, moça, aqui atrás. Vamos aplaudir o Senhor. Olha que coisa gloriosa aí, ó. Amém? Vamos lá? Pode subir, filho. Venha para cá. Vamos orar para essas vidas tão lindas e preciosas para o Senhor. Está afastado, meu irmão? Quanto tempo? Eu sei quem você é. Você é o esposo da nossa irmã. É? Ali? É. Lembra a albinha dele? Esposo da irmã de Lourdes, amor. De Penha, né? É isso, filho? Mas Deus, você crê em restauração? Você pode crer que Deus cura? Deus faz, varão. Faz quanto tempo? 2 anos. Um ano. Amém. Traga para cá, minha. Bota aqui. Glória a Deus. Venha para cá. Seu filho, irmã? Filho? É filho, bênção. Olha aí, Deus fazendo a obra. É de lá da célula. Olha aí, glória a Deus. Para cá, minha filhinha. Fica aqui. Afastada também? Está afastada? Está afastada? É a primeira vez. Que bom. Cuidado, não fique fraco, nem adoeça. Segredo: todo dia coma de Jesus. Coma. Ele é pão e água. Você com pão e água, não tem doença que pegue você. Está imunizado. Amém? Se imunize, meu irmão. Jesus para você é imunização. Se alimentar dele, nunca mais. Vai ver um monte de coisa, vai ver um monte de gambá. Você vai fazer assim: mas eu não deixo Jesus. Amém? Amém, filha? Não deixa. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Vamos orar agora. E você sai daqui com essa palavra, meu irmão. Se fortaleça. Se fortaleça, querido. Se está morto, pastor, eu estou morto. Jesus te ressuscita. Beba pão, coma água. Coisa linda. Aqueles 4 leprosos. Primeira coisa, essa palavra foi dada hoje de manhã. Primeira coisa, quando chegaram na tenda, foi procurar pão e água. E tome pão. Ficaram tudo, ó, um monte de leproso, tudo forte. Pão e água é Jesus. Quem come dele, quem se alimenta dele, nunca adoece, nunca abandona a fé. Tem algum desviado aí na galeria? Se você está desviado é porque você está doente, você adoeceu e morreu na fé. E não jogue culpa em ninguém, a culpa é sua. A culpa é sua. Quando você chegar no céu, não vai dizer assim. Jesus perguntar: por que é que você foi para o mundo? Ah, eu fui para o mundo porque o irmão passou por mim e não deu a paz do Senhor. Ah, é? Você foi porque você quis. Eu sofri mais do que você. Eu passei luta muito mais do que você. E nunca abandonei a vontade do meu pai. Por que você me abandonou? Porque o irmão fez cara feia para você. Querido, não fique fraco. Não adoeça e nunca mais morra. Viva. Olhe para Jesus. Deus vai fazer uma grande obra na sua família. Já tem feito na tua filha e na tua esposa. Vai fazer também na tua. Salvação é individual, viu? Você precisa de Deus. A luta Deus vai colocar tudo no lugar. Ele bota tudo no lugar. Amém? Varão, decisão boa. Não fique fraco, não adoeça e não morra. Espiritualmente falando, mesma coisa. Amém? O segredo é esse. Porque desviou, ficou fraca, adoeceu e morreu. Então nem fique fraca, nem adoeça e nunca mais morra. Amém?
Mesma coisa, filha. Feche os olhos e diga assim: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, que a partir de hoje eu possa te servir, eu possa andar contigo, eu posso viver para sempre contigo. Senhor, me perdoa, porque eu abandonei os teus caminhos, mas eu te prometo que a partir de hoje eu vou te servir, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor me chamar. Eu quero abençoar essa vida e a volta dela, Senhor. Eu abençoo a volta dessa jovem, eu abençoo a volta da tua filha. Eu recebo agora esse jovem como filho teu no teu reino, Senhor. E eu quero, como igreja, também orar abençoando a vida dele. Eu abençoo este irmão, dá muita paz a ele, muita paz, que a partir de hoje ele possa, Senhor, olhar para ti e nunca mais desviar do teu santo caminho. Deus, olha para o coração dele agora. Se ele deseja a restauração da família, tu tens poder para fazer isso. Então coloque ele em tuas mãos e faça-se a tua vontade na vida dele, desde agora e para todo sempre. Amém? Amém? Deus abençoe. Vamos pegar o nome e endereço de vocês ali, ó, com aquela irmã. Aqui o nome e endereço. Irmãos, vamos encerrar cantando? Vamos, Vitor, vamos lá? Vem louvor para cá. Vamos encerrar louvando. Você que nos visitou, Deus abençoe. Venha terça-feira orar, venha quinta-feira estudar a palavra, venha comer o pão, venha beber água e se fortaleça no Senhor. Nós vamos agora encerrar louvando o nome do Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça